Alô, prezado ouvinte, estamos de volta com a apresentação da série de estudos a respeito de fim dos tempos e hoje estamos com o 19º estudo dessa sequência de 22 e queremos falar mais a respeito do tema já iniciado no estudo anterior, a respeito do milênio, com alguns aspectos diferentes que não foram abordados no primeiro estudo. Já vimos a respeito da igreja, arrebatamento da igreja, governo de Cristo, segunda vinda de Cristo, e depois disso vem então o período de governo de Cristo durante 1000 anos. Já vimos que Satanás vai ser preso e junto com os seus anjos que também serão presos, a Bíblia fala que os anjos também estarão presos juntamente com Satanás. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto das alturas e os reis da terra sobre a terra? E serão ajuntados como presos numa masmorra e serão encerrados num cárcere e outra vez serão castigados depois de muitos dias. A Bíblia nos mostra sobre uma hierarquia do governo durante o milênio. Cristo será o Rei Supremo. Ele terá como principal auxiliar o rei Davi, que vai governar junto com ele. Depois são os 12 apóstolos, que vão governar sobre as 12 tribos de Israel. E depois a igreja. E, finalmente, também os mártires da tribulação. Já vimos também que a topografia será mudada completamente e que do tempo será uma fonte especial que vai jorrar, então, e as águas vão chegar até o Mar Morto. Hoje, então, a continuação a respeito desse tema. Em primeiro lugar, as nações durante o milênio. Já vimos que haverá nações que vão escapar do governo do anticristo, haverá pessoas que não vão obedecer ao anticristo e poucas pessoas entrarão, então, neste governo. A Bíblia diz, por isso a maldição consome a terra, os que nela habitam se tornam culpados. Portanto, serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Então, no início do milênio, haverá poucas pessoas aqui sobre a terra, mas vão se multiplicar rapidamente. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então as pessoas vão ter uma vida longa e os pecadores, pessoas que persistirem no pecado, apesar de não sofrerem a tentação do diabo e seus anjos, essas pessoas vão ser amaldiçoadas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém, sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu cajado, por causa da sua muita idade, e as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Zacarias 8, versos 4 e 5. O Senhor será adorado em Jerusalém. Então todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Então haverá uma peregrinação anual para Jerusalém para adorar ao Senhor. A festa dos tabernáculos, que lembra a questão da peregrinação aqui na terra. Todas as nações que fizeste virão e prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificando o teu nome. Então, o nome do Senhor vai ser glorificado por todas as nações. Naquele dia, muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então, mais uma vez, a adoração por parte de muitas nações. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Notamos aqui que haverá um aumento rápido da população, com muitas crianças nascendo, com longevidade. Então haverá novamente poderosas nações
durante esse tempo. Naquele dia, muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. E habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus escolhidos gozarão por longo tempo das obras das suas mãos. Então, a longevidade será algo extraordinário durante o tempo do milênio. Quando ele fala que a vida será como os dias de uma árvore, calcula-se que a oliveira Badwai seja a mais velha que existe, pode chegar a 3.500 anos. Então, podemos imaginar facilmente que as pessoas vão nascer e viver durante todo o milênio se não pecarem e alcançar o fim do milênio com uma idade bem avançada. O pecado e a justiça de Deus. Deus é absolutamente justo. Como já vimos, haverá ainda pecado no meio do povo, até pessoas já de idade adulta ou idosos irão pecar, e Deus vai fazer justiça rápida. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cortarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas, os falsos, evidentemente, e o espírito da impureza. E se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão, não viverás, porque falas mentiras em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram o traspassarão quando profetizar. Já vimos no estudo anterior que a terra se encherá do conhecimento do Senhor e não haverá necessidade de qualquer profecia. E quando alguém se atrever ainda a fazer profecias, então os próprios pais o matarão. Haverá diferentes castigos, desde a retirada de bênção até a pena de morte. Salmo 101, verso 8. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticarem a iniquidade. Então, a pessoa não será tentada por Satanás, mas quando tentar, o castigo também será implacável para ele. E se a família dos egípcios não subir nem vier, não virá sobre ela a chuva, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá aos gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Então, note, nos Salmos nós lemos a respeito do Senhor matar e desarraigar os ímpios. Este texto nos fala a respeito de um castigo mais brando. Deus simplesmente vai deter a chuva sobre as nações que não subirem para adorar ao Senhor dos Exércitos lá em Jerusalém. A geografia e topografia mudará completamente a situação aqui na terra. Todo vale será levantado e será batido todo monte e todo outeiro, e o terreno acidentado será nivelado e o que é escabroso aplanado. Então a topografia vai mudar bastante, de tal forma que qualquer terreno seja arável e pode ser plantado. Isso vai proporcionar meios para colheitas muito abundantes. Todas as ilhas fugiram e os montes não mais se acharam. Apocalipse 16, verso 20. A maldição com que a terra foi amaldiçoada por ocasião da entrada do pecado, através de Adão e Eva, será tirada. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, e nunca se apagará. Então, aquelas plantas nocivas vão ser eliminadas e haverá apenas uma plantação útil para a humanidade. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lago de águas e a terra seca em mananciais de água. Isaías 41, 18. Hoje há muita falta de água
especialmente nas regiões desérticas. E esse problema não existirá durante o tempo do milênio. Haverá fontes e rios em abundância. Os desertos áridos e secos produzirão água em abundância. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar a beber ao meu povo, ao meu escolhido. Mais uma vez, água em abundância. A fertilidade do solo também será muito grande durante o tempo do milênio. Zacarias 14:4, o deserto e a terra sedenta se regozijarão, o ermo exultará e florescerá, como o narciso florescerá abundantemente e também exultará de júbilo e romperá em cânticos, dar-se-lhe-á a glória do Líbano, a excelência do Carmelo e Sarão. Eles verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. O reino animal, durante o milênio, também será bem diferente do que em nossa época. A criação foi realmente amaldiçoada por causa do homem. Romanos 8:19-23, porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós, que temos as premissas do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque a criação aguarda a ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus, porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o leão novo e o animal cevado viverão juntos, e o menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e a desmamada meterá a sua mão na cova do basilisco. Notamos, portanto, que não haverá mais animais peçonhentos, ferozes, animais que vão atacar o homem, mas será um reino pacífico, desde a humanidade até também o reino animal. Naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra tirarei o arco e a espada, e a guerra e os farei deitar em segurança. Mais uma vez, uma afirmação muito clara de um reino de paz durante o tempo do milênio. Isaías 30, verso 24. E os bois e os jumentinhos que lavrarem a terra comerão grão puro, que foi padejado com a pá, cirandado com a ciranda. Então, os animais que irão trabalhar na produção de mantimentos vão comer do melhor. Não a palha do trigo, nem o trigo com a palha, mas o grão puro lhes será dado. Então, vão trabalhar, mas também terão, então, a recompensa abundante. A questão militar durante o milênio. Hoje em dia, grande parte dos orçamentos dos povos estão sendo investidos em armamentos. A Bíblia diz, e ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Então, o serviço militar não existirá, nem sequer existirá exércitos e também não armamentos. Aquilo que era produzido para matar vai ser investido na área da vida humana, da produção de alimentos. De Efraim exterminarei os carros de guerra, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará a paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o rio até as extremidades
da terra. Mais uma vez, a bênção do governo de Cristo aqui sobre a terra. E da terra tirarei o arco e a espada, a guerra, e os farei deitar em segurança. Plena segurança. Em nossos dias, a questão da insegurança é uma das principais preocupações de vários povos, inclusive aqui do Brasil. Naquele tempo, ninguém vai precisar se preocupar com segurança. Deus vai dar uma linguagem pura para os povos. Sofonias 3:9. Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que os sirvam com o mesmo consenso. Não haverá mais linguagem dúbia, nem palavrões, nem linguagem imoral. Aquilo que vai ser conversado vai ser realmente para glorificar ao Senhor. A questão da terra de Israel é uma outra questão muito importante. Haverá uma distribuição de terra diferente do que em nossos dias. E junto ao termo de Dan, desde o lado oriental até o ocidental, Asser terá uma porção, e junto ao termo de Asser, desde o lado oriental até o ocidental, Naftali, uma porção, e assim por diante. Então, dê uma olhada nesse mapa. Você está vendo aqui, num lado, a forma como as tribos eram distribuídas durante o governo de Salomão, de Davi, e assim por diante. E do outro lado, podemos ver então como vai ser feita a distribuição das terras durante o milênio. Haverá então uma faixa de um lado até o outro, reta para cada tribo das 12 tribos de Israel. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se saudáveis. Já mostramos que haverá uma fonte de água saindo do templo do Senhor durante o milênio. Essas águas chegarão até o mar, e o mar morto se tornará um mar saudável. Hoje em dia já existem os chamados bolaines no mar morto, porções onde brota água doce na região. A Bíblia diz, será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar esse rio. Então, hoje não existe peixes no Mar Morto, devido ao fato de ser muito salgado. Mas no tempo do milênio haverá abundância de peixes lá no Mar Morto. O cenário está se preparando para a vinda do Senhor. Os sinais todos estão indicando que estamos cada vez mais próximos. Não sabemos quando realmente vai ser o governo do anticristo, não sabemos quando vai ser o arrebatamento. Qualquer tentativa de marcar datas é frustrada e é contra a palavra de Deus. Quem está prevendo datas para a volta de Cristo está pecando contra Deus, e nunca devemos dar crédito a tais profecias. Porém, os sinais indicam que estamos chegando cada vez mais perto. E a pergunta permanece a seguinte: você está preparado para se encontrar com Ele? Você tem certeza que estará junto ao Senhor na glória celeste na eternidade? Este foi o estudo número 19 dessa sequência. No próximo estudo, queremos estudar a respeito do tema Última Tentativa de Satanás. No fim do milênio, Satanás será mais uma vez solto por um curto período de tempo. Vamos tentar entender como e por que isso vai acontecer e as consequências disso então. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus o abençoe ricamente, e aguardo no próximo estudo.